Próxima estação, São Cristóvão. Pessoas que chegam, pessoas que vão. Um bairro de passagem. Um bairro que acolhe as tradições diferentes, que se modernizou durante os anos, mas sem perder a essência aristocrata. Com o nome de santo, que significa aquele que carrega Jesus, carregou também durante muitos anos endereço de grandes nomes do Brasil Império e que até hoje tem título imponente. O bairro Imperial de São Cristóvão já foi vila de pescadores, rodeado de mangues. Foi também quintal da família real, que escolheu a região para construir seu palácio e dar origem a um dos espaços preferidos dos cariocas nos finais de semana, a Quinta da Boa Vista. Eu acho que para todo mundo a Quinta da Boa Vista era o quintal de casa, então era uma oportunidade de se divertir, de brincar e de forma gratuita. É um lugar incrível, excelente para você ir com a família, caminhar, se divertir, fazer piqueniques. É um lugar cheio de lembranças, né? O subúrbio era o local desejado pelos nobres nos tempos do imperador. Morar em frente à praia não tinha lá esses status social que conhecemos hoje em dia. O bairro de São Cristóvão, que hoje pertence à região central, já foi periférico. E aqui foi onde a família imperial escolheu para construir o seu palácio. E assim o bairro de São Cristóvão foi ganhando forma. No entorno da Quinta da Boa Vista, ergueram-se casarões e os pântanos e mangues foram aterrados. As ruas foram urbanizadas, sendo aí endereço de grandes figuras da época. Bom, o bairro de São Cristóvão ele foi fundado aí mais ou menos datado aí do século 17, 1628, 1627. Acreditem, era um bairro que se situava à beira-mar, inclusive em seu início funcionava aí como uma vila de pescadores, como uma comunidade de pescadores. Com o processo de aterramento, inclusive esse processo que é bem comum na cidade do Rio de Janeiro, ele passou a se interiorizar, tá? Então ele ganha, digamos assim, ele ganha uma proporção maior, uma proporção mais territorial mesmo, se distanciando da beira-mar por volta aí do século XIX, com a vinda da família real portuguesa. Mas somente em 1810, quando o príncipe regente Dom João adotou a Quinta da Boa Vista como residência oficial, o bairro começou a ganhar destaque no cenário carioca. Ô Bruno, o bairro começou a ser também residência de outros nomes de destaque na época, né? O bairro começou a ganhar um certo cenário de prestígio na cidade, né? Ele vai ganhar a alcunha de bairro imperial porque não só residia a família Bragança, não só residia a família de Dom João VI, residia também várias famílias consideradas aí nobres e por isso tinha esse título, essa alcunha de bairro imperial. E por que São Cristóvão? Por que o bairro foi a escolha da família real? Quanto mais próximo de uma zona rural, mais próximo da natureza, de uma área mais campestre, era mais chique o lugar. O bairro de São Cristóvão ele foi escolhido por conta dessa temática, por conta desse estereótipo que se tinha de que morar quanto mais próximo de zonas rurais, zonas florestais, era o mais ideal. Taimara, acredito que para você como fotógrafa, a Quinta da Boa Vista vai muito mais que uma área de lazer, né? Acaba sendo uma área de trabalho, um ambiente de trabalho, porque é uma área sujeita a ter um ensaio fotográfico pela área verde que temos por lá. Já fez algum ensaio por lá? Já fez algum trabalho fotográfico? Já fiz ensaio lá nos finais de semana, né? Tem alguns cosplay, meu ensaio foi artístico também, as fotos ficaram lindas. E lá tem muito disso, tem muito cosplay, tem muita gente fazendo foto, tem gente que faz festinha simples de aniversário lá, então é um lugar bem família, um lugar bem povão assim, e é um lugar que atende a todos. Joyce, você, assim como eu, somos cariocas da Gema, a nossa relação com a Quinta da Boa Vista é sempre de boas lembranças, né? Qual é o carioca que nunca foi por lá? Fazer um piquenique, ir no jardim zoológico, brincar com os amigos, com a família, enfim, é uma área democrática, a gente vê pessoas de todos os cantos da cidade, também é uma área de aprendizado, né? Porque a gente tem museu, várias excursões escolares, né? Você tem alguma lembrança? Eu tenho lembranças, quem nunca escorregou naquelas ladeirinhas com papelão, ou tenha
jogado peteca, tenha jogado bola com aquelas bolas imensas, coloridas. Também tenho várias recordações de andando naquelas bicicletinhas que cabia a família toda, que é um local muito estratégico, né, em São Cristóvão, ali no coração ali já perto do centro, então no coração ali, vamos dizer, do Rio. Então acho que o acesso é fácil para todo mundo. 2018 também foi um ano que entrou para a história do bairro e que está presente de forma triste e negativa na memória de muitos cariocas. Um incêndio atingiu a sede do Museu Nacional, antiga residência da família real, danificando boa parte do prédio e dos acervos que ali eram expostos. O museu se encontra em fase de restauração desde 2019 e a previsão de reabertura é somente em 2026. O Museu Nacional é de uma importância incalculável, imensurável. Basta a gente dizer que lá, por exemplo, se tinha o fóssil da Luzia, que é o fóssil do ser humano mais antigo encontrado na América do Sul. E, enfim, um museu ele tem toda uma identidade, ele faz parte da construção de uma identidade nacional. Não à toa é intitulado como Museu Nacional. Era de longe o museu mais importante do país, de longe o museu com maior acervo. E o sentimento foi realmente um sentimento de lástima, um sentimento de profundo pesar, porque várias obras foram perdidas, boa parte do acervo foi destruído com o incêndio em 2018. Mas eu tenho muita fé de que o pessoal da UFRJ vai conseguir reestruturar de alguma forma aquele museu. Graças a Deus, o apelo com o incêndio do museu foi bem grande, então de uma certa forma valorizou-se, eu acho, né, um pouco mais essa importância do que a gente tem de cultura aqui no Rio de Janeiro, de preservar os prédios históricos, os locais históricos que a gente tem aqui. Então eu espero de verdade que essa perda tenha sido um exemplo para que isso não volte a acontecer, para que a gente não tenha mais esse tipo de perda. E assim que o museu reabrir, com certeza eu vou estar lá para conhecer as novidades, né? Bom, dada a sua importância, a expectativa é tamanha. A gente espera que com essa abertura a gente consiga, de certa forma, aí, abarcar um novo acervo, que a gente consiga também fazer com que as autoridades direcionem um olhar mais aprofundado, um olhar mais carinhoso, sobretudo do ponto de vista histórico mesmo, do ponto de vista de exaltar o nosso sentimento nacional, nosso patriotismo.